Bom dia, meus irmãos e irmãs. Desejo a todos o meu Decolores, o meu Viva a Vida. Iremos partilhar o nosso Evangelho diário nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. E para que seja da vontade de Deus, vamos invocar o seu Santo Espírito para que ele possa conduzir esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Iremos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz ensinamentos para que a gente realmente traga para a nossa vida diária. A gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos. E aí eles tiveram medo. Mas aí Pedro disse: "Senhor, permite que eu vá ao seu encontro, que eu também vá caminhando sobre as águas." E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: "Vem." E ele vai. Só que antes de se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, o vento sopra com mais força. E aí ele tem medo. E aí ele afunda. Mas aí ele tem a humildade de levantar a sua mão e dizer: "Senhor, salva-me." E aí Jesus pega na sua mão
e o retira das águas e o coloca num lugar seguro no barco. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos barcos, muitas vezes, os ventos estão também soprando muito forte. Muitos problemas, muitas situações adversas. E às vezes, muitas vezes, a gente pensa em desistir. A gente pensa, muitas vezes a gente se sente assim como Pedro, se afogando. Mas, meus irmãos, o exemplo está dado. Que a gente também tenha a humildade de quando as coisas não estiverem dando certo e simplesmente erguer a nossa mão para Jesus e dizer, e seguir o exemplo de Pedro, dizer, Senhor, salva-me, porque só Ele, meus irmãos, tem esse poder. Só o nosso Senhor Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Então, que a gente peça a Ele, Senhor, nos ajude, aumente a nossa fé, nos ajude a ser pessoas melhores, nos ajude a te servir melhor, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer mais a sua vontade de que propriamente a nossa vontade, Senhor. Porque só assim seremos pessoas felizes na presença de Deus. Se tirarmos o Jesus de foco de nossa vida, iremos, meus irmãos, iremos fracassar na missão que Ele nos confiou. Então, vamos pedir a esse Deus, a esse Jesus, a esse Salvador, que nos preencha com seu Santo Espírito, nos ajude todos os dias, nos acolha, nos perdoe. E peçamos também a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, para que realmente ela, juntinho de Jesus, possa pedir a Ele, interceder a Ele por cada um de nós, nos momentos de dificuldades. E depois de tudo isso, meus irmãos, que a gente seja eternamente grato, saibamos agradecer todos os dias e todos os momentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.